Não há Deus como tu. Não há Deus como tu, que guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Eu abro o coração pra te louvar, levanto as minhas mãos pra te exaltar, eu ergo a minha voz pra te adorar. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu. Ao Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ao seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, que na cruz derramou o seu sangue em nosso favor, e ao Espírito Santo, o Consolador, que habita em nós, sejam a honra, a glória, o louvor, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Meus queridos, nós estamos iniciando mais um momento de culto aqui no templo. O templo está com poucas pessoas, mas nós estamos com a presença de Deus entre nós. O Espírito Santo do Senhor está conosco e queremos transmitir a eterna palavra de Deus. Que Ele, na sua graça, nos abençoe, seja glorificado e que a sua palavra nos edifique. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir assim, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe mais uma vez aqui neste lugar. Ó Deus grandioso, nós nos dirigimos a Ti nesse momento com sinceridade, com verdade, com o nosso coração voltado para Ti, desejoso, ó Deus, da Tua presença, desejoso, ó Senhor Deus, de estar nos Teus átrios, desejoso, Senhor Deus, de Te glorificar. O Senhor que nos chamou com esse propósito, o Senhor que nos santificou, nos justificou, nós pedimos que o Senhor nos habilite neste culto, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe também a vida de todos os que estão ouvindo nesse momento, que o Senhor possa abençoar as famílias, ó Senhor Deus, em suas casas, que estão a ouvir a Tua santa palavra, que eles também sejam alvos do Teu amor. Ó Pai Todo-Poderoso, nós reconhecemos que nada somos sem Ti, que somos fracos e pecadores e que precisamos do Senhor. Por isso, ó Deus, ajuda-nos em todas as coisas e abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas nessa noite e que a Tua palavra seja ministrada aos nossos corações, que o nosso louvor seja recebido pelo Senhor e que as nossas orações também sejam recebidas e sejam agradáveis a Ti. É assim que Te oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Saúdo aos amados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento nós iremos fazer a leitura bíblica que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 a 21. Você pode abrir a sua Bíblia em casa para nos acompanhar durante esta leitura. João 3, 16 a 21. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque feitas em Deus. Amém. Nesse momento nós vamos entoar o hino de número 113. Achei um bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhidos Para mim, Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho um filho, amigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo ao coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até a vida ao fim. Ele é a luz do mundo, A estrela da manhã, os milhares o escolhido para mim. jamais me desamparará, nem me abandonará. Se fiel e obediente aqui viver, está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu verei, com Jesus meu Salvador morando em mim. Ele é a luz do mundo, A estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Amém. Amados, nesse instante nós iremos entrar em um momento de confissão de pecados e estaremos lendo a passagem que se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versos 17 a 24. Efésios 4, versículo 17 ao 24. A santidade cristã oposta à dissolução. Verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Amém. 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano,
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém. Nesse instante nós iremos fazer um momento de oração, de confissão de pecados, e os irmãos que estão em casa poderão também estar conosco, junto conosco, fazendo esse momento de confissão de pecados ao nosso Deus. Bondoso Deus, altivo Pai que estás nos céus, nós, entrando em Tua presença, ó Pai, pequeninos, conhecedores, ó Deus, de nossas falhas, conhecedores, ó Pai, da natureza humana, conhecedores, ó Deus, da Tua grandeza, da Tua grandiosidade, viemos humildemente, ó Pai, diante de Ti, colocar as nossas vidas, entregar-nos, ó Deus, nesse momento, de joelhos, com o coração aberto e sincero, te suplicar, ó Pai, por Teu perdão, para que Tu possas, ó Deus, estar olhando para nós e que Teu Santo Espírito, ó Pai, que habita em nós, possa estar nos auxiliando, ó Pai, possa estar nos orientando, nos conduzindo, nos livrando, ó Pai, e nos ajudando, para que nós não possamos, ó Deus, para que nós busquemos nos desviar daquilo que nos faz mal, nos desviar das ciladas do inimigo, ó Pai. Ó meu Deus, tem misericórdia de nós, nos perdoa e nos capacita a cada dia, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nesse instante nós iremos louvar com o irmão Gilberto. Graças a paz. Momentos como esse de sofrimento que estamos vivenciando, sempre o cristão autêntico e verdadeiro, ele vai saber que diante de qualquer circunstância, ele é Deus e ele sempre será Deus. Então, vamos louvar a esse Deus soberano. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz, ou não, quando em silêncio será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou
glória a Deus, que vai ser sempre o nosso Deus digno de honra e de glória. E a esse mesmo Deus vamos pedir graça para podermos enfrentar o dia a dia. Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas serve nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espinhos, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas serve nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser. Agora seis o que tens a dizer, e eu creio nisso também, basta me graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me Cristo outra vez, faze-me Cristo outra vez, faze-me Cristo outra vez, ser mais que vencedor. O vencedor em Cristo. Glória a Deus. Amados, vamos meditar na palavra do Senhor, segundo livro de Reis, capítulo de número 5. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5. A partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso.
saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegado a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Fartá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se em pé diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Que o Espírito Santo de Deus, meus queridos, nos abençoe, possamos compreender a sua palavra. Vamos mais uma vez orar ao Senhor e pedir por isso. Pai vivo, santo e poderoso, mais uma vez te suplicamos que o Senhor nos ajude para que a tua palavra, Senhor Deus, seja ministrada aos nossos corações e possamos ser pelo Senhor edificados. Abençoa, Senhor Deus, a nós que estamos aqui no templo, mas também te peço, Deus, que abençoes a todos os que estão ouvindo esta mensagem nesse instante. Que eles também, Senhor Deus, sejam abençoados pelo Senhor, compreendam a tua palavra, sejam alcançados pela tua graça, que tua palavra, Senhor Deus, promova diferença na vida de todas as pessoas que estão a ouvir essa mensagem. É assim que te pedimos, ó Santo Deus, e te oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar essa meditação de hoje contando uma história de 3 missionários chamados Estevão, Maria e Scott, que em 1981 foram a Papua Nova Guiné para anunciar o santo evangelho de Cristo Jesus.
Estevão e Maria eram um casal de espanhóis, Scott era irlandês. E eles foram enviados para aquela região, uma mata densa, com o objetivo de implantar um novo campo missionário naquela cultura dos Asmat, que ficavam ao sul de Papua. E após 18 meses de contato com aquela comunidade, com aquela cultura, morando entre eles, aprendendo um pouco a respeito da sua língua, eles descobriram que aquele povo tinha uma tradição histórica muito importante. Eles diziam que pessoas de aparência estranha chegariam entre eles e lhes falariam de uma esperada verdade acerca de Deus. E estas pessoas confrontariam o mal e manifestariam o bem a todos. Era esta a tradição. E eles perceberam ali, naquela tribo, que aquelas pessoas, aquele povo, pensavam que eles eram então estes que viriam anunciar esta esperada verdade a respeito de Deus. E certo dia, após 23 meses de trabalho, houve uma grande festa entre eles e eles estavam ali iniciando um novo chefe, um chefe entre os Asmats, que iria governar sobre eles. E após a festa, depois de comerem muita pasta de sagu e beberem uma bebida chamada coleim, o chefe deu a todos uma palavra e disse: já há algum tempo, bons estranhos vivem em nosso meio, comendo conosco e aprendendo conosco a fazer o sagu, a equilibrar-se entre uma canoa e andarem no mato. Todos sabemos que eles são pessoas com aparência estranha que chegariam. Eu bato a língua, expressão que significa dizer com autoridade, que chegou o momento de nos falarem a esperada verdade acerca de Deus. Antes disso, eles devem confrontar o mal, como diz a história. Tragam o velho. Quem era o velho? O velho era um homem com cerca de 30 anos de idade, que padecia de uma doença desconhecida por todos ali, há cerca de 12 anos. E quando se iniciou o ritual, ele começou a ter uma aparência de envelhecimento, ao ponto de, com 30 anos, ter uma aparência de um homem de 80. Entretanto, a situação daquele homem era crítica. Aquele homem, o velho, após alguns meses, após um ritual de iniciação, conseguia andar muito pouco. Somente movia mais os olhos e a boca. Já há muitos anos aquela tribo cuidava do velho. E cuidava porque ele fazia parte de uma família de heróis guerreiros. E eles entendiam que precisavam cuidar dele por uma questão de honra. Então, já haviam convocado os curandeiros, feiticeiros, e nenhum deles haviam conseguido curar o velho. E eles diziam: os homens de aparência estranha virão, nos falarão a respeito da verdade e vão confrontar o mal, isso é, vão curar o velho. E o novo chefe, animado, marcou até o dia, 3 meses depois dessa festa, em que o mal seria confrontado, ou seja, que aqueles missionários iriam confrontar o mal, curando aquele homem velho. Ficou então agora uma decisão a ser tomada por Estevão, Maria e Scott. Ou eles ficavam e confrontavam o mal, ou se fecharia as portas para a evangelização naquele lugar. Nada mais eles podiam fazer, apenas contar com um Deus miraculoso que poderia lhes ajudar. E é sobre um Deus miraculoso que eu gostaria de falar nessa noite, olhando para 2 Reis, capítulo 5. Os livros de 1 e 2 Reis, eles formam, na verdade, um único livro. Um livro no cânon hebreu.
Eles são livros históricos do Antigo Testamento, incluído entre os profetas anteriores, ou seja, os livros de Josué até 2 Reis. A tradição judaica afirma que provavelmente foi Jeremias que escreveu o primeiro livro e o segundo livro de Reis e Lamentações, além do livro que leva o seu nome. Com base nos próprios livros de Reis, nós sabemos que a porção maior de 1 Reis dependeu pesadamente de fontes informativas já existentes. O autor se utilizou provavelmente de 3 livros: o livro da história de Salomão, o livro da história de Israel e o livro da história dos reis de Judá. Você pode perceber isso no capítulo 11, no capítulo 14, quando o livro da história de Salomão, da história de Israel e da história dos reis de Judá são citados. Então, estas foram provavelmente as fontes utilizadas para que esse livro de 2 Reis fosse escrito. E fica claro que o propósito desses livros era dar aos povos vindouros uma história da nação teocrática. Esses livros não são compostos por meras crônicas dos feitos e das sortes dos diversos reis, mas descreve inclusive o ministério dos profetas dos 2 reinos no seu peculiar propósito profético didático. A guarda do pacto está em relevância nesses livros, e a quebra desse pacto trouxe o juízo de Deus sobre os reinos. 2 Reis capítulo 17, verso 7 diz: assim sucedeu porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e porque haviam temido a outros deuses. Nós podemos dividir o livro em 3 partes: o relato da história dos últimos dias de Elias, capítulos 1 e 2, o relato da história de Eliseu, do capítulo 3 até o capítulo 8, e o relato de vários eventos notáveis da história de Judá e Israel, que é do capítulo 9 até o capítulo 25. Então, o texto que nós acabamos de ler se encontra na segunda parte, conforme nós fizemos essa divisão aqui. Quando Jorão, filho de Acabe, o sucessor de Acasias, seu irmão, reinou em Israel. Nesse período, Eliseu sucedeu a Elias, e encontramos uma série de milagres realizados por Eliseu nesses livros, capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 6, verso 23. Ele tinha recebido uma porção dupla do espírito de Elias, e os milagres por ele realizado vão autenticar o seu ministério profético. Eliseu já havia ressuscitado um homem, multiplicado o alimento, e agora, pela graça de Deus, curaria um general sírio de uma doença incurável naqueles dias, como nós podemos identificar no texto bíblico. E eu quero lhes falar do poder milagroso de Deus, miraculoso de Deus, o eterno Deus, observando, em primeiro lugar, meus irmãos, que o poder milagroso de Deus, ele independe da habilidade humana. Ele independe da habilidade humana. O versículo 1 diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dá vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Então Naamã comandava o exército da Síria, o poderoso exército da Síria naqueles dias em Damasco, nos tempos de Jorão, rei de Israel. Naamã foi um homem corajoso, um homem muito habilidoso. Ele merecia a posição que ocupava. Ele era um adversário confesso do povo de Israel, um estrangeiro que muitas vezes tinha sido hostil a Israel. Quando você observa, por exemplo, 1 Reis capítulo 22, você percebe as guerras que existiram entre Israel, Judá e a Síria. É interessante, meus irmãos, perceber que as vitórias obtidas por aquele militar, por muitas vezes foram reconhecidas como vitórias vindas da parte de Deus. Não porque ele conhecesse a Deus ou temesse a Deus, mas como que Deus estivesse usando aquele general para cumprir com os seus propósitos. E é possível que percebamos isso porque o próprio povo de Israel havia sido levado cativo e haviam pessoas cativas ali na Síria. E Deus havia permitido isso porque o povo havia pecado contra o Senhor. Mas embora este homem poderoso e bem-sucedido, ele carregava sobre si uma grande aflição. Ele era leproso. E o vocábulo lepra no Velho Testamento ocorre pelo menos 35 vezes. E em quase praticamente nos livros de Levítico, Deuteronômio, 2 Reis e 2 Crônicas.
E a enfermidade assim chamada nas descrições bíblicas não era simplesmente uma lepra como nós conhecemos nos dias de hoje, causada pelo bacilo de Hansen, porque as descrições bíblicas da mesma incluem várias infecções da pele. A lepra verdadeira era conhecida sob várias formas, e pelo menos nós percebemos dois tipos gerais: o lepramatoso, que era mais severo, e o tipo tuberculoide, que era menos severo. Mas eles começavam com a descoloração na pele, aquelas manchas, e daqui a pouco tomavam todo o corpo, e a pessoa começava a sentir dores, e os órgãos internos também começavam a sofrer. Então, no tipo mais severo, o lepramatoso, a lepra pode se espalhar rapidamente em todas as direções. Imagine como sofria aquele homem. Então, as extremidades dos nervos sensórios parece que não mais respondem ao calor, aos ferimentos, e assim vivia aquele homem. Adam Clarke diz que a lepra era um imposto pesado sobre o valor daquele general sírio chamado Naamã. E não há de duvidar, meus irmãos, que essa lepra humilhava muito e servia de empecilho para Naamã. Mas Deus, na sua soberania, meus irmãos, vai usar a esposa de Naamã, que é citada no texto, e conversando com a sua criada, uma pequena menina israelita que tinha sido feita cativa por um dos assaltos realizados pelas tropas sírias. Como nós bem sabemos, nas guerras antigas entre os derrotados, os que haviam sido derrotados eram levados para o cativeiro. E não apenas isso, alguns serviam como escravos, e era comum que então levassem inclusive crianças para servir nas casas como escrava. E aquela menina, veja como Deus é soberano nos seus propósitos, aquela menina ali como escrava, aquela menina, meus irmãos, que não estava na sua casa, aquela menina que era uma estrangeira, aquela menina que não estava entre seus amigos, aquela menina que não estava com a sua família, aquela menina foi o instrumento que Deus usou para anunciar àquele general que havia uma cura e uma resposta para o seu problema. E Deus assim, soberanamente, usando aquela menina, traz esperança não apenas para o general, mas também para o rei da Síria, que se interessa logo pelo caso. E ele decide enviar uma carta ao rei de Israel. E nessa carta, como nós acabamos de ler, ele diz: olha, cura este homem. Era um homem de grande valor, um general que ele tinha grande valor. Era sabido que o povo de Israel era fraco militarmente, mas também era sabido que no meio do povo de Israel haviam profetas com uma grande reputação de poder espiritual. Então os sírios tinham plena convicção disso. Por isso envia ele então um portador desta carta. E quem é o portador? É o próprio Naamã. Mas quando o rei recebe essa carta, ele não se sente lisonjeado, mas ele se sente desconfiado. Ele começa a pensar se não foi um motivo para iniciar uma guerra. E o versículo 7 diz: acaso sou Deus para tirar a vida ou dá-la? Disse o rei de Israel, para que este envie um homem para que eu cure da sua lepra. E ele rasga então as suas vestes. E esse ato de rasgar as vestes era uma maneira comum e simbólica de exprimir alguma emoção forte, ou uma tristeza, ou uma ira, ou uma amargura. Então o rei Jorão estava demonstrando a sua indignação diante daquela circunstância. E o general sírio Naamã, homem poderoso, bem sucedido, apesar de todos os esforços, percebe que nem mesmo os reis da Síria e Israel podem fazer alguma coisa a seu benefício. Mas, meus irmãos, diante de toda essa circunstância, a Bíblia diz no versículo número 8: ouvindo, porém, Eliseu, e o verso 8 diz assim: homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel.
Israel, a profeta de Deus em Israel, a palavra de Deus em Israel. E diante dessas circunstâncias, meus irmãos, nós percebemos que por maior que seja a posição social, por maior que sejam os esforços humanos, por maior que seja o conhecimento humano, ninguém é capaz de controlar o poder milagroso de Deus. Deus não depende da habilidade humana, Deus não depende do conhecimento humano, Deus não depende de absolutamente nada e de ninguém. Não importava o rei com todo o seu poder, o rei da Síria com todo o seu exército, ele não poderia curar a Naamã. Não importava o rei Jorão, ele não poderia curar a Naamã e absolutamente ninguém. Só havia um poderoso naquela circunstância que seria capaz de curar a Naamã. Este é o Deus eterno, o Deus todo-poderoso. Eles deveriam compreender isso, e nós hoje também deveremos compreender isso, que só há um Deus capaz de nos curar completamente, de nos curar espiritualmente, aqueles que estão mortos espiritualmente, aqueles que estão longe de Deus, aqueles que não conhecem a Deus em Cristo Jesus como Senhor. Só Deus pode fazer eles viverem espiritualmente. Por isso continuamos orando e clamando pelos nossos familiares e aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que são nossos amigos e conhecidos, pelo nosso município, pelo nosso estado e pela nossa nação, porque só Deus é capaz de dar vida ao homem, só Deus é capaz de trazer a cura. Era isso que eles precisavam compreender. Schomberg diz que Deus se apossa inteiramente de nós para seus empreendimentos, para seus planos de construção, e nenhuma pessoa tem o direito de reivindicar para si mesmo a escolha do lugar em que está colocada. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Coríntios, ele reconhece: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Para Deus realizar os seus milagres, Ele não depende da habilidade humana. Às vezes nós colocamos toda a nossa confiança nos homens. Mas se eles não estiverem capacitados, prontos para fazer, não acontecerá. Meus irmãos, Deus não depende da habilidade humana. Quem Deus usou para trazer uma mensagem de esperança em todo esse contexto, Deus usou uma menina escrava, uma menina que está fora da sua casa. Deus usa então esta menina para anunciar uma mensagem tão poderosa e maravilhosa de esperança. E assim é o Deus vivo e poderoso. Ele não depende da habilidade humana para manifestar os seus milagres. Mas os milagres de Deus também não dependem, meus irmãos, da instrumentalidade humana. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. O profeta Eliseu ouviu falar daquele incidente em relação a Naamã e mandou então chamar Naamã e toda a sua comitiva. Mandou dizer ao rei: diga a ele que venha até meu encontro e ele saberá que há profeta em Israel. A Bíblia diz que ele estava em Dotã, cerca de 16 quilômetros de Samaria. Então Naamã pôde se deslocar tranquilamente com a sua comitiva até onde estava o profeta. E lá foi Naamã com toda a sua comitiva, com todos os seus homens de guerra, com todos os seus cavalos, com poder, com dinheiro, e chegou de frente à porta da casa do profeta. Aquele general sírio estava doente, ele precisava de ajuda, porém ele parou diante da casa do profeta com todo o esplendor inútil da sua importância social, e chegou a esperar que Eliseu viesse para lhe encontrar, a fim de dar a ele as devidas honrarias. O texto bíblico declara isso. Versículo de número 11: Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Pensava eu que ele viria ao meu encontro, pensava eu que ele me daria a honra que me é devida. Em contraste com isso, o profeta não dá a menor importância ao esplendor daquele general, daquele grande homem. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele envia um mensageiro. O profeta não vai até ele.
mas envia um mensageiro. E a Bíblia diz que ele envia um mensageiro e diz: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo, diz o versículo 10. Vai então, lava-te no Rio Jordão e ficarás limpo. Ele então esperava que ele levantasse as mãos. Um ato de impor as mãos era um meio de conferir uma cura a alguém que tinha poder. E não é isso que Naamã vê no profeta. O profeta simplesmente manda ele tomar banho no Rio Jordão. E ele se indigna porque ele diz: olha, na minha terra, na Síria, há rios muito mais limpos do que este. O verso de número 12 diz: não são porventura Abana e Fartá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com muita indignação. Ora, imaginava eu que ele viria ao meu encontro. Ora, imaginava eu que ele levantaria as mãos e invocaria o seu Deus e eu seria curado. Mas não é isso que acontece. Ele simplesmente envia os seus mensageiros, ele envia os seus servos e diz: entra no Rio Jordão por 7 vezes e serás curado. Parecia muito humilhante para Naamã se sujeitar àquele miserável rio em Israel. Mas Deus, meus irmãos, não depende da instrumentalidade humana. Deus não depende dos instrumentos humanos. Deus não depende de absolutamente nada do que foi criado para manifestar o seu poder. Ele não depende de nada do que foi criado, meus irmãos, para manifestar o seu poder milagroso. E a Bíblia então diz, meus irmãos, que sai Naamã revoltado. Mas mais uma vez a misericórdia de Deus é sobre Naamã. O versículo de número 13 diz: então se chegaram ele e os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Ora, aquele homem que já havia enfrentado circunstâncias tão mais difíceis, tão mais complicadas, muito mais arriscadas, em batalhas que ele deve ter enfrentado, não poderia simplesmente executar uma tarefa simples de se banhar no Rio Jordão? E é exatamente isso que acontece. Deus usa novamente pessoas muito simples, os seus servos, para que aquele homem fosse abençoado. Deus é realmente misericordioso conosco, porque por vezes nós queremos insistir em determinados erros, porque por vezes nós queremos trilhar por caminhos perigosos, porque por vezes nós queremos tomar algumas decisões erradas, e Deus, da sua misericórdia, nos livra. Deus então usa instrumentos aos nossos olhos muito simples, pessoas aos nossos olhos muito indignas, para nos levar aos caminhos corretos, para nos levar aos caminhos de alegria, de felicidade. Deus é realmente misericordioso, foi misericordioso com Naamã e tem sido misericordioso conosco, porque às vezes nós recebemos da parte de Deus também as respostas, mas nós não acreditamos. Parece muito simples, parece muito fácil, isso não está vindo das mãos de Deus. Se fosse mais difícil, se fosse mais complicado, então realmente isso está vindo da parte de Deus. Então, se não houver um milagre e um anjo descer dos céus e tocar naquele meu querido que está doente, não foi da parte de Deus. Se Deus usar então os meios ordinários, os médicos, então isso não veio da parte de Deus. É um grande engano pensarmos assim, porque tudo está nas mãos de Deus. Deus não depende da habilidade humana e não depende da instrumentalidade humana. Estava ali Naamã se sentindo humilhado, mas os seus servos o convencem e diz: olha, coisa mais difícil o Senhor já enfrentou nas suas batalhas. Então, meus irmãos, ele decide obedecer e seguir as orientações do profeta. Oswald Chamber, falando sobre confiar naquilo que nós possuímos, diz: quando Deus estiver satisfeito conosco, fará secar todas as fontes da riqueza fictícia, até que aprendamos que todas as nossas fontes estão nele. Todas as nossas fontes estão em Deus. Charles Spurgeon também disse sobre confiar em si mesmo: enquanto uma alma tiver um centavo no qual possa se beneficiar localmente, recusará o perdão gratuito
gratuito de suas dívidas, mas a penúria absoluta a leva a verdadeiras riquezas. Deus, meus irmãos, opera independente da instrumentalidade humana. Muitas vezes usa coisas simples para realizar projetos grandiosos. O apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira epístola aos Coríntios, diz, no capítulo 21, dos versos 27 a 29, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. E aqui nós vamos para nosso último ponto, meus irmãos, da meditação nessa noite. O poder miraculoso de Deus, o poder milagroso de Deus, ele não depende da habilidade humana, ele não depende da instrumentalidade humana, e ele visa a glória do seu nome. É para a glória do seu nome, como disse o próprio apóstolo Paulo, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. O versículo 14 diz, desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e da sua carne tornou-se como uma carne do menino, e ficou purificado. Na nossa versão diz assim, então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Adam Clarke, comentando o texto, diz que, sentindo-se bastante envergonhado, Naamã humilhou-se e obedeceu a palavra do Senhor. Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão, e certamente nós ficamos pensando, meus queridos, como foi aquele momento. Os que estavam ali lhe rodeando, a sua fé parece que ficava cada vez mais abalada com cada mergulho. E ele mergulhou uma primeira vez, mergulhou uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, uma quinta, e na 6ª vez todos olhavam para ele com expectativa. Nada até então havia acontecido. Então veio a 7ª vez, ele mergulhou e reapareceu, e eis que estava curado da sua lepra. Naquele dia o milagre finalmente havia acontecido. Os pagãos que ali estavam louvaram a Yahvé. A praga horrenda tinha ido embora, a juventude e o vigor reapareceram naquele lugar onde havia apenas enfermidade. A pele era como de uma criança, diz o texto bíblico. Naamã retornou à casa de Eliseu, e agora retornou à casa de Eliseu, ao profeta, para agradecer a Deus, para louvar a Deus pelo que Deus havia feito. E dessa vez, meus irmãos, como agora o louvor era para Deus, como agora ele estava tratado, porque aquela sua grandeza estava agora quebrantado, agora ele estava humilhado, agora ele havia reconhecido que Deus está acima de todas as coisas. Agora sim o profeta vai até a sua presença, e diz o texto bíblico, no versículo 15, voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel, bendito e exaltado seja o nome de Deus. Ele compreende, meus irmãos, que o Deus Todo-Poderoso estava ali em Israel. Aquele que adorava a outros deuses compreende que o Deus poderoso, o Deus que foi capaz de lhe curar, é o Deus vivo e todo-poderoso. Foi esse o Deus que lhe curou, foi esse o Deus que lhe restaurou. A glória deveria ser dada completamente a Deus. Não foi o profeta, não foi aquele homem de Deus, mas foi o próprio Deus que havia operado grandemente naquele dia, de maneira tal que ele se preocupa com a sua adoração. E o versículo 16
16 em diante diz: porém ele disse: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei. Instou-se ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Ele trouxe presentes para o profeta e o profeta recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te ao teu servo que seja dado levar uma carga dessa terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Eu reconheço que o único Deus, o Deus Todo-Poderoso é o Senhor. Ele queria, na verdade, levar para a sua casa, para a sua terra, um lugar para que algo que ele pudesse se lembrar do que Deus havia feito naqueles dias. Havia uma caminhada longa para o amadurecimento espiritual de Naamã, mas o que nós percebemos aqui, meus irmãos, é que ele reconhece o Deus Todo-Poderoso e até pede perdão, porque ele haveria de entrar, diz o texto bíblico, para adorar na casa de Rimon, mas ele não adoraria o Senhor, ele acompanharia o seu Senhor, acompanharia o seu rei quando este fosse adorar, mas ele diz que jamais adoraria outros deuses, senão o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, que fez grandes coisas. Ele é o único capaz de nos restaurar completamente, não apenas no nosso corpo, mas na nossa alma, no nosso ser. É o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus grandioso que tudo faz de conformidade com a sua vontade. Toda a glória deve ser dada a Deus. O poder miraculoso de Deus não depende da habilidade humana, não depende da instrumentalidade humana, e visa unicamente, meus irmãos, a glória e a honra do Deus vivo e poderoso. Grandes coisas, meus irmãos, Deus tem feito também no nosso meio, e a Ele nós devemos tributar toda a honra e toda a glória. O Deus vivo e poderoso é aquele capaz de trazer a restauração que tanto nós precisamos, para trazer a cura que tanto nós precisamos, para nos dar o livramento que tanto nós precisamos. E Ele não depende da instrumentalidade humana, do conhecimento humano, das descobertas humanas. Ele não depende de absolutamente ninguém para realizar os seus propósitos. Deus, meus irmãos, Ele age segundo a sua vontade, e agindo Ele, absolutamente ninguém pode impedir. Os homens confiam nas suas próprias habilidades e intelectualidade, mas nós confiamos no nome do Senhor, e nós temos que reconhecer o seu poder, nós temos que reconhecer a sua grandeza, nós temos que reconhecer que nós nada somos, que nós dependemos completamente do Senhor, que nós precisamos crer na sua metodologia. Deus usa quem Ele deseja, faz tudo segundo os seus propósitos, e Ele realiza segundo a sua vontade. E eu gostaria de finalizar com você esta meditação nessa noite. Em primeiro lugar, dizendo a você, que talvez esteja preocupado com as pessoas que estão ao seu redor, com familiares, com amigos e conhecidos que nesse momento estão sofrendo, eu quero que você saiba que você precisa orar ao Senhor e pedir para que a cura venha da parte de Deus, porque Deus não depende da habilidade humana, Deus não depende da instrumentalidade humana, mas toda a honra e toda a glória deve ser dada ao nome do Senhor. Se coloque diante de Deus, ore, clame a Deus, porque o Deus vivo e poderoso é capaz de fazer mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas também eu gostaria de finalizar falando para você sobre a decisão de Estevão, Maria e Scott. Eles decidiram ficar ali em Papua. Eles decidiam confrontar o mal, segundo a tradição dos Asmate. E na festa, realizada 3 meses depois, eles se reuniram para orar, pedindo que a vontade de Deus fosse realizada naquele lugar. E reconheceram que eles não tinham capacidade de fazer mais nada. Os Asmate, então, segundo a sua tradição, trouxeram um velho. E eles oraram e clamaram ao Deus Todo-Poderoso. E o milagre da parte de Deus foi realizado naquele dia.
Toda a verdade acerca de Deus foi pregada naquele lugar e houve muitas conversões. Aquele velho foi curado para a glória de Deus. Deus, o Eterno, não depende da capacidade do homem, e ele não dependia da capacidade daqueles missionários, nem da instrumentalidade daqueles missionários. Deus operou um milagre naquele dia para a glória do seu nome. Que Deus realize nesses dias muitos milagres em nosso meio, e a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Ele converta os corações endurecidos, que Ele converta aqueles que estão afastados, aqueles que não reconheceram que Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que Ele converta também o nosso entendimento, para que nós possamos depender completamente dEle e ver o seu poder e glória se manifestar em nós e naqueles que estão ao nosso redor, pelos quais nós estamos pedindo. Convido você para que nós oremos nesse instante e assim finalizemos, meus irmãos, este nosso momento de culto, e assim agradeçamos a Deus por esta oportunidade maravilhosa de poder meditar na sua palavra, de poder anunciar a sua santa palavra. Ó glorioso Deus, majestoso e bendito Tu és, Deus exaltado, Deus grandioso, o Senhor que está em nosso meio, o Senhor que faz tudo segundo o conselho da Tua vontade, o Senhor que não depende da instrumentalidade humana, o Senhor que não depende da habilidade humana. Ao Senhor queremos nessa noite tributar toda a honra e toda a glória, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio nesses dias de pandemia, Senhor. E o Senhor fará ainda mais para a glória do Teu santo nome. Até aqui, Senhor, Tu tens nos sustentado, Tu tens nos livrado, Tu tens nos fortalecido. Muitos já partiram, mas estão com o Senhor, e o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos auxilie, para que nós sejamos como aquela menina, anunciadores de boas notícias, anunciadores do santo evangelho, anunciadores que há esperança no Deus Todo-Poderoso, que não depende da habilidade humana, que não depende da instrumentalidade humana, que faz tudo para a glória do Seu santo nome. Que nos nossos lábios esta palavra de esperança esteja presente, Senhor, porque o mundo necessita de uma palavra de esperança, de confiança, Senhor, e nós cremos que estas coisas passarão, porque o Senhor está conosco e o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Vem sobre a Tua igreja, Senhor. Tem misericórdia daqueles que estão doentes, ó Pai, que temos orado. Tem compaixão, Senhor, em nome de Jesus. Restaura essas vidas completamente para a glória do Teu santo nome. Reconhecemos que vem do Senhor. Livra-nos, ó Senhor Deus, em nome de Jesus. Traz a cura, Senhor. Tu não depende dos homens, não dependes do tempo dos homens. O Senhor faz tudo segundo o conselho da Tua vontade. Traz, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que mudemos, ó Senhor Deus, esse quadro que estamos vivendo. Tem misericórdia do nosso país, Senhor Deus, em nome de Jesus. E tem misericórdia do Teu povo, para que não falte confiança no Senhor. Ó Pai, ajuda-nos a continuar caminhando e vivendo para a glória do Teu santo nome. Assim, Senhor Deus, nós te oramos, confiados unicamente no Senhor, e te oramos em nome de Jesus. Amém. Invoquemos, meus irmãos, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso muito querido e eterno Pai, que as bênçãos e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.